Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Pati, Amanda, boa tarde. Fernanda, boa tarde. Fabrícia, boa tarde. Jandira, como é que você está? Amanda, um abraço pro Simon. Ô Pati, um abraço pra sua mãe, pro seu pai, pro Júlio. Fabrícia, pra dona Dilma, pra sua filha, a Vitória. A Jandira, por favor, manda um abraço pro Ricardo pra mim. Ei, Fabiola, boa tarde, tudo bem com você? Um abraço lá no Alisson. Né? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. O Fernando, boa tarde, um abraço pra Margarete. Seu Alziro, uma boa tarde pro senhor também. Estamos aqui mais uma vez, nos reunindo. Né? Hoje o Pato Donald apareceu, o Iá. Tudo bem, Ilmair? Boa tarde, obrigado pela presença. Né? Iá. Tá bom, seu Ziro, nós vamos incluir nas nossas orações. Júlio César Melo. Boa tarde para todos. Daqui a pouco nós vamos dar um tempo, são 2 minutos de vídeo. Daqui a pouquinho nós vamos começar a conversar. E espero que a gente saia daqui. Obrigado, Fábio. Que a gente saia daqui carregado de boas energias. A minha voz está saindo boa? É preciso que aumente? Tá bom o som? Ô Ilmair, manda um abraço pra Elaine pra mim, eu esqueci de falar isso. Oi André, boa tarde. Tudo bem? Boa tarde, família. André Luiz Ribeiro Soares. Um abraço na Rose. Deus abençoe a todos vocês que estão presentes aqui e a todos também que ainda... A todos nós, né? Tá bom, Fernanda? Obrigado, viu? Nós vamos conversar um pouco sobre este instante, né, que nós estamos passando, mas falando bastante e procurando falar um pouco do Evangelho, né, neste instante que é tão importante também para nossas vidas. Ei, Cláudia, boa tarde, tudo bem com você? Um abraço para o seu pai, para sua mãe, né, para o seu filho. Semana passada você esteve presente, eu não falei, minha cabeça, né, não lembrou. Ei, Elaine, boa tarde. Obrigado, Elaine está assistindo também, né? Eu vou chegar aqui mais perto um pouco. Pronto. Eu acho que dá pra gente começar. São 4 minutos já tem quase 5. Vamos dar início ao nosso encontro, agradecendo a Deus. Então dá um abraço a todos para mim, viu?
Ei, Neide, boa tarde. Ei, Silvia, boa tarde. Não tá rolando a tela? Não sei. Eu vou ver se tá rolando a tela. O que que tá acontecendo? Então vamos agradecer a Deus por essa oportunidade do nosso reencontro, pedindo ao Pai que possa derramar sobre cada um de nós que aqui estamos reunidos em nome de Jesus as suas bênçãos misericordiosas, que ela possa alcançar nossos corações, que nessa prece elevamos os nossos pensamentos ao Pai. E ao Pai, por seu amor, derrama essas luzes sobre todos nós. Que essas energias possam ser distribuídas aos nossos familiares, nossos amigos, pessoas queridas de nossa relação, que eles também possam receber onde estiverem essas energias positivas que desejamos a todos. O amor, ele como semente se espalha pelo ar, como pólen, e fecunda devagarzinho cada um dos corações reunidos nesse planeta Terra. Que assim seja, que a sua luz possa nos alcançar hoje e sempre. Louvada seja a luz que nos reuniu no amor do Cristo. Que assim seja. Oi, Júlio, boa tarde. Neide, louvada seja a luz que nos reuniu no amor do Cristo. Boa tarde, Ricardo. Tudo bem? Como é que estão as coisas? Então, vamos começar o assunto. Eu vou falar de um filme que eu vi na quinta-feira. Não é um filme lá, As Maravilhas, não, sabe? Eu estava lá assistindo, meio que sem querer assistir, aqueles filmes, né? Chama, nem sei o nome do título do filme, é sobre, o título eu não sei, mas o Denzel Washington estava participando do filme, em que ele era um maquinista, sabe? E estava num trem desgovernado, né? Então o trem estava com muito veloz e estava acelerado, sabe? Já não tinha mais freios. Então ele ia chegar numa cidade e ia causar um acidente bem grave, né? Foi isso que eu entendi do filme. E durante o filme inteiro eles iam tentar, ou eles tentaram frear o trem. Então eles faziam de tudo e o trem não freava, né? Quando chegou e no final das contas, no final do filme, eles conseguem reduzir a velocidade do trem. Ei, Rosa, boa tarde. Eles conseguem reduzir a velocidade do trem. E aí todo mundo salvo, ninguém morreu, né? Tá todo mundo bem. Mas esse filme foi a origem desse encontro nosso hoje, né? Porque nossa vida é como numa metáfora, ela parecia e parece estar como aquele trem, sabe? Acelerado, sem freios, desgovernado. E de vez em quando, né, as nossas vidas se encontram desse jeito, né? Nós somos maquinista de um trem que está acelerado, sem freios e desgovernado. E precisamos, às vezes, parar no meio do caminho. E as atividades do dia, as atividades do nosso, no nosso dia a dia, eles nem permitem que a gente dê uma parada para o final de semana, descansar, não. Só as mentes estão aceleradas, trabalhando. A gente sai de casa do serviço na sexta-feira, é incontrolável, Fernando. Isso aí, o filme, né? O filme é incontrolável. Pode ser isso mesmo. Então a gente sai na sexta-feira já pensando nas atividades de segunda. E dizem pra gente que a semana ela passa, mas você já está preocupado, né? Com as atividades que você deixou a fazer e tem de fazer e as cobranças vindo por cima. Como que descansa nisso? Como que a gente pode, na verdade, aproveitar esse instante que nós temos a gente chama de descanso semanal remunerado, né? As empresas chamam de nosso descanso semanal remunerado. Somos pagos para descansar, né? No Fonte Viva dessa semana, leitura 164, né?
Diz assim, né, um texto lá. Nós não fizemos o estudo do livro Fonte Viva essa semana, não. Mas diz assim um pedaço do livro que fala assim: nos instantes de Jesus em que ele trabalhava ou que ele estava em prece, nos instantes que Jesus estava em alegria ou em sofrimento, Jesus sempre se dirigia ao Pai na posição de filho, amoroso e confiante, e dizia: Pai. Né? Essa é a expressão do livro Fonte Viva na leitura 164. Então Jesus, ele não importa, ele podia estar com as crianças, né? Naquela cena do Vinde a mim as crianças, né? Num espetáculo de alegria, como ele podia estar no caminho do sofrimento, na via crucis dele, né? Que sempre ele não deixaria de ser, por ser o espírito que era, amoroso, né? E confiante, que ele fazia ali, estava acontecendo ali, a vontade do Pai. Né? Então, mesmo que ele estivesse trabalhando, né, ou ele estivesse em prece, principalmente no Jardim das Oliveiras, ele sempre se dirigia a Deus como Pai. Então, essa palavra instante, ela foi e chegou para mim nesse primeiro momento. Essa semana, segunda-feira e na anterior, quinta e sexta, eu passei, eu passei, a minha irmã e minha sobrinha, nós fizemos uma faxina na minha casa, no meu apartamento. Elas passaram 3 dias aqui em casa, não o tempo todo, lógico, né? Só no final da tarde, limpando o meu apartamento de, de todo um lixo acumulado. E eu descobri que eu sou um grande acumulador, sabe? Que durante 30, 40 anos, todo papelzinho que chegava para ele, toda caixa, tudo, nada era descartado, nada era jogado fora. E elas estiveram aqui porque eu pedi socorro, né? Porque depois que eu passei a ficar dentro de casa, eu notei que eu não tinha espaço, né? Eu não tinha espaço porque eu tinha perdido o controle do que eu tinha guardado de coisas antigas. E coisas antigas, você sabe que a gente costuma dizer que são lembranças, né? A gente guarda lembranças através de papéis. Eu tive conversando com uma amiga, né? Uma amiga, e essa amiga falou, né? Um grupo de amigos, né? Falamos assim: vocês guardam papel de carta, né? Guardar aqueles, fazer coleção, né? Fazer coleção de carta, de papel de carta, coleção de marca de não sei de quê, coleção de caneta, coleção de lápis, coleção de papel. A gente fazia coleção de tudo. E eu fui guardando tudo. Tudo, tudo, tudo. Envelhecendo eu guardava, porque eu podia usar depois. E elas vieram aqui fazer uma limpeza na minha casa. E eu descobri que eu precisava, porque elas tiraram acima de 100 quilos de papel, né, que foi jogado no lixo. Fora coisas mofadas, e fizeram uma limpa aqui em casa. Né? E eu cheguei num ponto de ficar com o apartamento vazio do meu passado. Né? O meu passado está somente na minha mente. Mas tinha um momento lá que eu tinha que decidir o que deve ficar e o que deve ir embora. E elas falaram isso comigo. O que deve ficar e o que deve ir embora nessa bagunça toda que você deixou aqui. E eu tinha que decidir na hora que eles mostravam, porque eu participei da limpeza, né? O que você vai mandar embora? O que você vai deixar ficar? Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Silvia. A Silvia está rindo. Oi, Luciana. Boa tarde. Tudo bem com você? Ei, Lígia. Boa tarde também. Ei, Marcelina. Boa tarde. E no instante, sacos e sacos de lixo foram se amontoando. Nessa limpeza eu descobri um livro. Por incrível que pareça, estava misturado em todas as bagunças, eu descobri um livro.
que eu não sabia que eu tinha, mas eu tenho, eu vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, ó. Neste instante, né? Tava misturado mesmo, eu não sabia que eu tinha não, fininho, tá vendo? É um livro que bate muito com o assunto da semana, né? Que o Emmanuel fala, né? Diferente até desse outro livro, né? Grosso. Esse aqui talvez seja o livro Deus Conosco, né? Um livro grosso, talvez seja o livro mais grosso que eu tenha. E talvez esse seja o livro mais fino que eu tenha, né? O resto dos livros finos que eu tenho são resumos. Mas esse livro aqui, eu resolvi trazer ele para vocês, neste instante. Né? Porque foi num piscar de olhos, né? Ou num estalar de dedos, né? Que muitas vezes as coisas acontecem, coisas boas e coisas ruins. É num instante somente. E muitas vezes nesse instante a vida da gente muda. Neste instante acontece algo que pode fazer com que nossa vida para frente seja um mar de rosas ou um mar de lágrimas por causa de um instante. Se nós cultivamos bem o terreno, a probabilidade desse mar que se apresente a nós na frente, ele será muito bem mais assim trabalhado ou mais navegável, né? Porque ninguém se afasta das dificuldades, né? Então, eu estava falando, né, que as nossas vidas estavam aceleradas, desgovernadas, sem freios. Tanto a cultura ocidental quanto a cultura oriental, elas não escapam desse momento. Não escapam. Né? Tanto as áreas da cultura, do lazer, da economia, do político, do social, do científico e do religioso também não escapam desse momento. Eu acho que o mundo, né, estava precisando de parar um pouco, né? Foi onde eu destaquei a ideia da semanal remunerada, né? Isabel, boa tarde. Em que a gente aproveita para o lazer, né? Que é um momento de descanso, é onde buscamos, através do ócio, né? A mulher ou o homem, né? Tem, e aproveitam às vezes até para trabalhar mais, né? Então, muitos são os que buscam aventuras, divertimentos mais perigosos, que fazem com que a adrenalina seja acionada. Poucos, isto é, apenas uma pequena parcela da população tentava achar no silêncio, na serenidade, na meditação, no passeio em busca de paz, de espírito, algo de positivo, porque a gente continuava naquela luta. E de repente surge um vírus que mudou toda uma humanidade, mexeu com a cultura ocidental, mexeu com a cultura oriental, mexeu nas áreas de ciência, de filosofia, de cultura, de economia, tanto na política quanto no social. Esse vírus chegou para repensarmos. E as primeiras, né, levantando questionamentos e levantando novas descobertas. E eu fui fazer um trabalho de estudo meditativo sobre isso, ou pensativo, né? E a gente, primeira coisa que a gente reconhece é a nossa fragilidade, né? O homem, né? Tem aquele filme do Titanic, quem gosta, né? Quem gostou de assistir o Titanic, eu confesso que eu assisti no cinema e não quero assistir nunca mais, mas é por causa que eu achei muito triste. Então, tem uma hora que o Leonardo DiCaprio está lá no alto do navio com um amigo dele. Aí ele abre os braços e fala assim: I am the king of the world, né? Eu sou o rei do mundo, né? O rei do mundo, que é o homem, foi derrubado por um vírus desse tamanho que a gente nem pode ver. E reconhece a nossa fragilidade. Porque um vírus, ele é simplesmente um ser
que luta por sua sobrevivência e vai fazer de tudo para sobreviver, inclusive mudar. Então, se ele tá indo numa linha e essa linha não deu certo, ele muda de linha e continua. É a única ideia do vírus eu tenho que manter vivo esse mundo. Parece um homem. Parece? Infelizmente parece. Mas a partir de quando, né, nessa descoberta da nossa fragilidade, a gente também reconhece as nossas forças, as nossas fortalezas, né? Porque se você descobre onde é fraco, muitas vezes do que sobra, uma dessas pode ser sua grande força. Se você luta e descobre que você é frágil em algum lugar, você automaticamente descobre também que é forte em outros lugares. Isso também é muito importante. Então o vírus, ele não deixou somente a sensação de que nós somos fracos. O vírus deixou a ideia de que também nós somos fortes e podemos aproveitar desses momentos fortes. Então, se a gente está olhando o lado negativo de uma situação, a gente permite também de olhar o lado positivo de uma situação. Né? A gente não pode simplesmente se deixar levar dizendo, eu sou muito azarado, que o vírus fez isso, fez aquilo, eu fiz aquilo outro. Não, nós estamos vivendo num mundo, e num mundo onde nós semeamos tudo e colhemos tudo daquilo que foi semeado. Né? E um desses casos, né, da semeadura é justamente quando nós tivemos a oportunidade de repensar nossas existências através desse momento da nossa existência. Boa tarde, Pedro. Tudo bem com você? Ei, Beth, boa tarde. Boa tarde, mãe. Ah, Luciana, é isso aí. Ei, Beth, como é que você vai? Tudo jóia? E aí, Pedro, tudo bem com você? Um abraço no seu filho, um abraço na sua esposa. Um abraço para todos aí. E uma terceira que esse vírus nos fez repensar foi que como a vida estava nos dando um recado, precisávamos e precisamos dar uma pausa. Era um momento certinho. E eu vejo as pessoas reclamando que essa pausa, nós já estamos indo para mais de 3 meses, né? Março, abril, maio, junho, julho, né? 4 meses de pausa, né? Para quem nunca parou, o mundo nunca parou, né? E talvez é necessário que a gente tenha mais um período que a gente repense as nossas existências, repense o que nós estamos passando e precisamos passar dentro dos nossos corações. E não é só o que a gente está acontecendo no geral fora, mas o que está acontecendo internamente, porque internamente é o reino de Deus. Acredito que sim, senhor Alzeiro. Você está perguntando se a humanidade em geral vai mudar seu comportamento e repensar melhor em tudo. Bom, se a gente for pensar individualmente, cada um de nós temos essa oportunidade. Repensar individual. Porque a gente não pode cobrar do conjunto aquilo que não fazemos no individual. Mas, se fazemos no individual, poderemos descobrir o quão fracos somos, conforme diz, mas também fortes, conforme Rosa está dizendo aqui. Né? A gente convive diariamente com seres humanos que temos todos nós nossas fragilidades e nossas fortalezas. Então, quer dizer, eu espero que eu saia melhor. Eu não sei quando vai acabar. Eu queria que acabasse amanhã. Que eu pudesse amanhã fazer tudo que eu não fazia o normal. Mas será que eu fazia e que estava tudo normal? Ou estava igual um trem descarrilhado, acelerado, e que a gente busca o freio e não tem? Porque é diferente você ter uma corrida de Fórmula 1, onde a velocidade ela é controlável, né? Onde os freios são controlados e você está completamente sabendo do caminho que você tem que ir. Na vida não estava assim. Estava tudo
meio fora do foco, fora da caminhada. Então, eu espero que amanhã eu esteja, é, 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 quando acabar isso, né, ou amanhã não tem uma data prevista, eu esteja mais forte, mais equilibrado, mais saudável para encontrar esse novo mundo que está vindo por aí, porque com certeza será um novo mundo, né? Então, voltando ao livro, né, que estava esquecido, desprezado, talvez nem sabia que tinha. Eu devo ter comprado ele numa das feiras do livro espírita, porque estava baratinho. Talvez R$ 4. Eu falei assim, isso não vale nada, são R$ 4. Eu deixo ele num monte das coisas que eu posso vir, quem sabe, a não precisar ou precisar dele no futuro. E aí eu fui defrontado. Você joga isso fora? Eu falei, não, eu vou ler esse livro. E peguei esse livro para ler. E é dele que eu vou falar em seguida. Mas para falar esse livro em seguida, eu vou fazer um exercício com vocês. Se possível. Isilda, boa tarde. Fátima, boa tarde. Daci, um abraço para você, boa tarde. Um abraço à esposa também. Neste instante, vamos tentar acalmar nossos corações, buscando uma pausa, por favor, para o nosso próprio benefício. Pode parecer difícil, mas é preciso desacelerar o trem das nossas vidas. As nossas vidas estavam quase descarrilhando e os freios já não funcionavam mais. E assim que eu acredito que estávamos todos nós. Dê uma pausa na sua correria mental. Desacelere. Dê uma pausa nas emoções desencontradas, descontroladas. Esse é um momento muito especial que nós vamos aproveitar e ler. Não ler, claro que não vamos ler esse livro, mas eu tive buscando o que Emmanuel fala nesse livro para todos nós. E eu vou fazer comentários, né, sobre esse livro. E o primeiro comentário que eu vou fazer é o seguinte: neste instante, coloque Deus no teu altar interior. Tenha Deus no coração. Pense nele como um pai amoroso que está conosco em todos os momentos, em todas as situações. No lar, no trabalho, na rua, junto dos outros e também dentro de nós. Neste instante, segue adiante, mesmo diante das provações, das dores pungentes. Sempre é possível, em meio ao caos, descortinar novos caminhos que se abrem para nós, apesar das nossas lágrimas. Neste instante, reflete na sabedoria divina que nos dá o caminho que devemos percorrer, mas segue conosco lado a lado. O nosso Pai está conosco lado a lado todos os momentos de nossas vidas. São as lições do Cristo a bússola a conferir o norte e o sul para o aprendizado da paciência e da renúncia, da humildade e da compreensão, da tolerância e da brandura, cujo fim sempre será a conquista do amor em nossos corações. Jesus é amigo fiel e não nos abandona jamais. Convida-nos ao trabalho e à ação constante no amor e no autoconhecimento. Segue sereno e confiante. Faze o melhor de ti.
Assim como a semente recebe do solo os frutos daquilo que foi semeado, o tempo responderá ao homem tudo quanto este semeou. Procure então semear alegria e bondade, compaixão e serviço, compreensão e auxílio, para colher vasos de esperança e fontes de luz. Cultive o bem, sistematicamente, porque em se tratando do mal, é justo observar que unicamente nos identificamos com o mal na medida em que o mal se esconda por dentro de nós. Eu escrevi errado aqui. O mal se esconda dentro de nós. Esse eu vou explicar porque eu precisei também pensar muito. Sabe quando você está ali andando na rua e fala assim, nossa, mas que cara mal, ou nossa, que atitude má, que atitude ruim, como que aquele cara é mal? Nós prestamos atenção nesse mal e destacamos ele em nossas vidas. Achamos aquilo muito ruim. Diz a psicologia, diz os nossos irmãos da espiritualidade, que quando nós enxergamos facilmente o cisco no olho do vizinho, é porque nós temos esse como travessão em nossos olhos. Jesus ensinou isso. Então talvez nós fôssemos capazes de fazer mal tanto quanto aquele a quem nós destacamos no meio da sociedade como maus. Cuidado na hora de julgarmos, porque poderíamos estar fazendo a mesma coisa que esse irmão está fazendo no futuro, se tivéssemos a oportunidade de, de estar na mesma situação que eles. É isso que Emmanuel diz no capítulo. Mas vamos continuar. Neste instante, perante qualquer dificuldade, acalma-te, em primeiro lugar. Cultiva a paciência que trabalha sempre e espera sem aflição. Rebeldia não ajuda ninguém. E Joyce, um abraço para você, um abraço para Alisson. Saudade de vocês dois. Passa tão rápido, né? Mas a gente está terminando quase, ainda falta um pouco. Todo o esforço despendido na procura do bem é trabalho útil que renderá seus frutos. O fracasso aparente é apenas convite da vida a recomeçar a tarefa outra vez. Tudo que nós procurarmos fazer de bom, de bem, vai ter seus frutos. E se a gente fracassa de vez em quando, isso é sinal que nós podemos começar de novo, né? Diz Emmanuel. Trabalha e serve sempre nas atividades em benefício do próximo, a fim de que a providência divina com mais facilidade encontre com mais facilidade o teu endereço. E é isso que a gente lembra, né? Que quando o André Luiz e quando os espíritos saem das suas casas espirituais e vêm para o planeta Terra, eles sempre encontram uma casa que brilha. Ali naquela casa nós podemos ficar, porque ali se faz o bem. E é aqui que está sendo falado. Trabalho serve porque a providência divina com mais facilidade encontra, aliás, encontre com mais facilidade o teu endereço, né? E ele continua. A paciência no engrandecimento da vida é a força essencial no trabalho de Deus. Nós não devemos nos enganar. Deus, se fosse esperado do homem rapidez nas suas escolhas e fosse impaciente, nossa,
Por isso que Emmanuel fala, a paciência no engrandecimento da vida é força essencial no trabalho de Deus. A eletricidade fará luz em teu quarto. Entretanto, somente a prática do amor de que Jesus nos ensinou te fará luz no coração. Prática do amor que Jesus nos ensinou. E ela é feita, e assim faremos luz nos nossos corações. Achei bonito também, né? O reino de Deus foi revelado por Jesus através de dois verbos: dizer e fazer. O que Jesus disse, demonstrou fazendo. Só que esse é o resumo, em 2 linhas, do maior capítulo desse livro. Né? Então, o maior capítulo desse livro, que tem quantas páginas? 78 páginas. Eu consegui, né, porque está escrito também, né, assim, eu consegui mostrar para vocês um resumo, mas ele é muito bonito. A caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, fazendo a terra entrar na condição de reino de Deus. E eu vou dizer para vocês que tudo isso que eu disse aqui, eu não cheguei na metade do livro. E um livro que tem várias páginas, eu só disse em 2 linhas. Então era esse livro aqui, que estava num canto da minha casa, parado, pegando poeira, esperando para ser jogado fora. Talvez nós tenhamos pequenas mensagens, pequenos livros em nossas casas, que ajudariam muito no instante que nós estamos passando. Porque é neste instante que podemos modificar todas as nossas vidas. É neste instante que talvez o Pai bata na porta da gente e fala assim: eu ouvi você me chamando, precisa de mim? E você está disposto a recebê-lo dentro do seu coração? Se abra às alegrias do reino de Deus, apesar de todas as lágrimas. Muito mais Emmanuel disse nesse pequeno, grande livro. Quer dizer, porque eu não cheguei nem na metade dele. Para terminar, porque hoje foi cheio de bons instantes, eu recebi da Fabiola uma fotozinha que está escrito assim: para terminar, uma mensagem, né? A cada instante, aproveita as bênçãos que Deus coloca à sua disposição. A cada instante que nós temos em nossas vidas, muitas bênçãos aparecem em nossos caminhos. Muitos momentos que nós podemos aproveitar como preciosidade em nossas vidas. De repente, nós achamos que todos esses ensinamentos são muito bons, mas um prendeu a gente. Por exemplo, eu vou dizer para vocês qual desses, metade do livro, qual desses me prendeu mais? Dizendo assim: Jesus é amigo fiel e não nos abandona jamais. Convida-nos ao trabalho e à ação constante no amor, mas também no autoconhecimento. Segue sereno e confiante. Faze o melhor de ti. E eu vou dizer que isso não é cópia, não. Eu não copiei o livro, né? Eu li o livro e estou passando para vocês o que eu entendi. Porque se vocês lerem o livro e meditarem em cada lição, essa lição falará diferente para vocês
do que falou para mim. Então, você vai procurar assim, vamos ver o que o Renato escreveu aqui, se está batendo com o livro. Não está batendo, porque eu não escrevi o livro. Eu escrevi o que Emmanuel disse para mim e eu entendi. Muitas vezes, a mensagem divina chega para o nosso entendimento na nossa dificuldade naquele momento. Por que que chegou para mim falando alto? Não nos abandona jamais. É amigo fiel. Porque às vezes, neste momento de isolamento, a gente realmente se isola. Mas o isolamento, ele é só social. Ele não é um isolamento de amor. Ele não é um isolamento da caridade. Ele não é um isolamento da prática do bem. Ele não é um isolamento onde nós podemos deixar de atender um irmão que está passando fome, que está precisando de um conselho, ou até de um abraço. Não existe um abraço físico agora, não, mas existe uma palavra amiga que abraça mais às vezes do que um abraço frio e distante. Eusana, uma boa tarde para você. Boa tarde para o Washington, boa tarde para o Washington e para a Belinha. Tá bom? Então, é essa a mensagem da tarde. Hoje nós terminamos um pouco mais cedo, né? Mas a gente poderia dizer muitas coisas mais. Mas nós vamos dizer para vocês também pensarem um pouco dentro dos, viverem um pouco dentro dos seus corações esses tanto de livros que nós temos, porque eu fico imaginando, né? Se de um livro pequenininho desse eu tirei tantas coisas maravilhosas para mim, o que que nós poderíamos tirar de um Fonte Viva também, pérolas preciosas, de um Evangelho segundo o Espiritismo, né? Um tesouro de boas ideias, de boas noções do sentimento. Nós podemos agradecer a Deus nesse momento por ter permitido a nossa reunião nesta tarde e que durante a semana possamos todos nós receber as bênçãos do Pai, que é misericórdia, que é amor, e que elas possam chegar em nossos lares, trazendo a luz que tanto necessitamos. Pedimos, Senhor, pelos irmãos atingidos por essa pandemia, que eles possam também receber, junto com os trabalhadores nas equipes médicas, toda, toda a sua luz, para que do aprendizado que chegue a nós, chegue também a esses irmãos. Que assim seja. Uma boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Boa tarde para vocês todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Eu vou desligar. Com licença.